do espaço. CBN, Café com Política. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Bom dia, Felipe Pereira, bom dia, Thalita, bom dia, claro, a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo em ordem, acompanhando aí os fatos da política. Acompanhando os fatos da política, agora a história do tarifaço, né? Mas antes de falar do tarifaço, a gente tem chamado a reportagem, hein, Thalita? Vamos, a gente vai ao vivo com a Aline Albuquerque, que acompanha a Assembleia aí dos Trabalhadores do Hospital Cândido Ferreira, que avaliam aí a proposta apresentada pela Prefeitura de Campinas, que prevê pagamentos aí de 6 milhões de reais até o mês de setembro. A administração quer assumir a gestão aí da saúde mental de Campinas. Aline Albuquerque, muito bom dia para você. Oi, Thalita, Felipe, bom dia novamente para vocês, ótimo dia também para o Bruno e para os nossos ouvintes. É isso, a gente continua então acompanhando aqui essa assembleia que está sendo realizada entre os trabalhadores da Fundação Cândido Ferreira, relembra também, que a gente citou aqui no início do programa, a Prefeitura de Campinas e também a entidade, né, firmaram ontem um acordo para um novo convênio de oferta dos serviços de saúde mental aqui no município. Esses serviços estão paralisados na cidade há 25 dias, né? Esses trabalhadores estão há 25 dias em greve. Esse novo acordo prevê, então, a manutenção dos empregos. Tinha anteriormente uma conversa, né, que possivelmente alguns trabalhadores seriam desligados, mas o acordo prevê, então, a manutenção nos empregos, também o aumento do repasse mensal para a fundação no valor de 6,9 milhões de reais, também a garantia da manutenção de todos os postos de atendimento que a rede atende aqui na Prefeitura de Campinas e também a possibilidade de parte dos serviços serem absorvidos pelo município daqui para frente. A previsão é que essas mudanças passem a valer a partir do dia 1º de setembro, só que para ter validade, ele ainda precisa, né, esse acordo ainda precisa ser oficializado junto à Justiça. Depois desse anúncio, os trabalhadores do movimento de greve se reúnem nesta terça-feira aqui na Estação Cultura, estão discutindo se a proposta atende a todas as necessidades dos profissionais para a manutenção dos serviços na rede. Ou seja, eles discutem hoje se continuam ou não nesse movimento de greve a partir do novo acordo firmado. Campinas tem atualmente 14 centros de atenção psicossocial, que são as unidades do CAPS, sendo que em 11 deles a oferta assistencial é feita pelo Cândido Ferreira. Esse novo acordo estabeleceu, então, o valor de repasse mensal de 6,9 milhões para a Associação de Saúde a partir do mês de setembro e antes das tratativas, o repasse mensal da Prefeitura era de pouco mais de 6 milhões de reais. Segundo a rede Cândido Ferreira, esse convênio com a Prefeitura deveria ser renovado em maio e a expectativa também anteriormente, né, que eles estavam antes desse novo contrato, dessa nova estratégia ser traçada desde ontem, eles esperavam um reajuste de 23% no repasse feito pela Prefeitura, ou seja, passando aí de pouco mais de 6 milhões e 60 mil para 7 milhões e 400 mil reais, ou seja, o valor que foi acordado de 6,9 milhões de reais ainda fica um pouco abaixo da expectativa que eles tinham de 7 milhões e 400 mil. Sobre essas definições, né, que eles entraram ontem, um acordo com a Prefeitura, eu conversei aqui com alguns trabalhadores que estão participando da Assembleia, eles falaram um pouquinho o que eles acharam, né, desse acordo que foi firmado. Um deles é o Gabriel Freitas Esteves, que é um dos médicos que atua na rede Cândido Ferreira. Vamos ouvir o que o Gabriel falou. A gente entende que é uma vitória importante do movimento dos trabalhadores, em conjunto com a Frente Ampla, né, com outros movimentos que se somaram também, como a Associação das Pessoas Usuárias, o Conselho Municipal de Saúde, né, o próprio movimento da luta antimanicomial de Campinas, né, mas entendemos que as mobilizações elas vão para além também só da greve, né. A gente entende que, assim como o início da greve foi algo decidido em assembleia com todos os trabalhadores e realizado de forma organizada, qualquer saída da greve também tem que ser feito da mesma forma. Além do Gabriel, eu também ouvi a Bruna de Paula, ela é terapeuta ocupacional na rede Cândido Ferreira e também falou aí sobre o que eles discutem, né, nessa nova assembleia diante do acordo firmado com a Prefeitura. Vamos ouvir a Bruna.
A gente teve uma conquista muito grande enquanto movimento dos trabalhadores da saúde mental, de garantir que nenhum profissional seja demitido, que nenhum serviço feche, né, seja fechado. Acho que a gente vai ter ali a diminuição de algumas vagas nas SRTs e, por conta disso, um realocamento de usuários que estão nessas residências terapêuticas para outras residências. Acho que isso vai enxugar um pouco o tamanho das residências terapêuticas, porém, existe ali uma conversa de que nenhum profissional vai ser demitido e que esses profissionais vão ser realocados para outros serviços, né? Acho que isso é uma conquista do movimento. Acredito que a gente ter conseguido chegar num acordo, a prefeitura, né, sinalizar que vai aceitar um acordo acima do que eles estavam propondo no início, que era 6 milhões e 60 mil reais, para 6 milhões e 900 mil. É uma conquista, é um avanço, mas não é o que o movimento lutou até agora. A gente queria que o convênio fosse renovado de forma integral, com 7 milhões e 400 mil, para manter a qualidade, o tamanho do serviço, para que a gente pudesse pensar em como oferecer tecnologias mais adequadas para os nossos usuários. Então, a posição dos trabalhadores é essa, de que a saída da greve só será decidida justamente pelos próprios trabalhadores, por isso eles estão aqui em assembleia, né? Disseram em nota que essa definição vai ser feita de forma democrática, organizada, foi até como eles informaram aí nesse posicionamento oficial. Sobre os serviços que hoje são realizados pelo Cândido e que serão assumidos gradativamente pelo município, pela prefeitura, a prefeitura informou que essa relação de atividades só vai ser divulgada depois, quando for estabelecido esse plano de trabalho de forma conjunta no convênio, então, que vai ser assinado. Então, por enquanto, as definições são essas. Essa assembleia aqui deve terminar por volta do meio-dia e a gente continua acompanhando tudo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Aline Albuquerque, pelas informações. Está aí, então, o relato completo, né? Praticamente, dependendo apenas da decisão da Assembleia dos funcionários do Cândido. Agora, Bruno Silva, a Prefeitura querer assumir essa gestão, como você vê isso? Não seria melhor, talvez, tentar um acordo para manter algo que já está funcionando, em vez de criar todo um estresse de mudança, mesmo que fale que vai ter a mesma equipe, que vai continuar as mesmas coisas, querendo ou não, é um estresse. Pois é um estresse, dá trabalho, tem que implementar, muitas das vezes tem que realizar mudanças e essa história de manter a equipe, mas se a gestão é diferente também precisa ver como você encaixa cada um dentro dessa lógica, né, Felipe? Então acho que não é tão simples, não é 1 mais 1 igual a necessariamente 2, né? O que eu penso que a prefeitura ela negociou também mediante as pressões, né? Isso foi um tema, por exemplo, que a oposição tripudiou bastante na Câmara, né? De Campinas, trazendo ali a temática, chamando a atenção para o problema da não renovação desses convênios, né? No âmbito do hospital. Do âmbito da instituição parceira, né, para poder promover todos os atendimentos necessários. E eu penso que assim, talvez o que a prefeitura está na cabeça é que, fazendo diretamente o gerenciamento, pode ser que eventualmente isso possa resultar em algum tipo de economia ou melhor gestão dos recursos e tudo mais, mas não sei se é bem por aí, viu, Felipe? Eu desconfio sempre bastante, né, porque ou você tem a instituição na qual você confia ou você não tem, né? Eu acho que esse é o ponto central aí que tem que ser preservado e tem que ser levado adiante, né? O que não pode acontecer é os serviços ficarem de qualquer forma prejudicados e a greve ficar se arrastando. Do que deu para entender, do que a Aline trouxe, inclusive da reportagem, né? Os servidores estão propensos a aceitar, entenderam que é razoável, não é o que eles queriam lá na frente, né? Dos mais de 7 milhões, mas pelo menos esse anúncio do 6,9 e a perspectiva aí de melhorias a médio prazo, talvez seja o elemento central para poder fechar logo esse acordo e aí avançar com o atendimento, né? O que a gente não quer é ver na ponta o cidadão com o serviço prejudicado, né? Que acho que esse é o pior dos mundos, né? E saúde é aquela história, sempre vai dar mais dor de cabeça quanto mais tempo demora para resolver. Outra coisa que nós temos a comentar é o tarifaço, né, do Trump. A gente ouviu agora há pouco no repórter CBN, inclusive, que inclusive com a Gabriela Echenique, né, trazendo a informação de Brasília, que o governo diz que as negociações começaram a avançar depois de muito tempo de total inanição, né, em alguma forma. Agora, e eu tava vendo agora, lá numa emissora de TV norte-americana, um dos representantes do governo Trump chegou a dizer em entrevista, se eu não me engano, à NBC, que o governo Trump pode não taxar produtos que os Estados Unidos não produzem, como café. E citou nominalmente, inclusive, o café.
A galera tá preocupada, né, filho? Eu acho que aquela história do né? amarelar de ontem, que eu achei que não ia acontecer, pelo jeito... Ô Felipe, é aquilo que a gente tava falando. O Trump, ele pousa de deslocado, mas ele também não é... Ele não rasga dinheiro, né? Ele é o cara da grana, tá? Eu comentei ontem isso aqui. Mas ele não rasga dinheiro e eu acho que ele já tem uma quantidade de revés acumulado significativamente. Ele fez um movimento parecido com a China. Ele criou inicialmente dificuldades, depois ele tentou vender facilidades quando pesou, por exemplo, nos principais elementos que são importados lá pelos Estados Unidos para produção mais tecnológica com os chineses. Então aí ele acabou voltando atrás, né? Então o que eu penso? Eu penso que de repente a negociação pode se dar dentro desse caminho mesmo, né? Dos produtos que são aqueles mais consumidos, né? Então talvez o café, o suco de laranja, que é aquilo que está mais preocupante. Tem outros elementos, obviamente, né? Outros produtos também que são exportados para lá, mas é o que estaria mais preocupando, né? O que para nós ainda vai restar de preocupação maior? Principalmente o setor mais tecnológico, a Embraer, que é aqui da região central do Gavião Peixoto, né? Que tem uma série de vendas de aviões já concluídas para os Estados Unidos. Então isso pode ser que torne a negociação toda mais confusa, mas aí depende também de como o Brasil vai atuar, vai agir. A questão central é o seguinte: o que não dá é para achar que vai ser na base da força. Tem que ser na base da diplomacia, tem que ser na base da política. Tem coisa que incomoda os estadunidenses, tem coisa que incomoda os brasileiros, vamos dizer assim. E uma vez que ele colocou o bode na sala, agora a gente precisa começar a pensar em quais são as eventuais soluções. Já que não vai adiar, porque o próprio secretário de Comércio disse lá na Fox News, né, que eles não vão adiar, então não vai adiar. Ok, mas quais são os termos para negociar? E ele sinalizou que o Trump continuaria a negociar. Então talvez pode ser que ache aí algum tipo de caminho e o Trump ainda fique batendo no peito que vai ter 50% de aumento, que vai ter essas restrições, mas de repente desenha-se algo que não é o melhor, mas é o que dá para anunciar por hoje, né? Vamos ver. A coisa tá para entrar em vigor, acho que vai entrar de fato, mas pode ser que comecem as exceções. E aí de repente as exceções são maiores do que as regras, né? Política, Felipe, Então, política. Tem que ter nervos de aço, tem que ter diplomacia, tem que saber negociar. Às vezes tem confusões que são geradas gratuitamente, né? Enfim, vamos ver como é que a coisa toda desenrola. Claro, para nós traz prejuízos específicos. O que não dá também é para bancar a ansiedade maluca e sair fazendo coisas à torta e à roda. Acho que o governo acertou quando disse basicamente o seguinte: eu vou esperar o fato consumado. A partir daí eu começo a fazer anúncios de como vai ajudar os setores, de quais as propostas estão na mesa, tal. O que não dá também é para sair, vou dar isenção de X, vou fazer Y, tal. Porque senão também vira várzea, né, como diz no popular, né? Então espera a medida concretizar agora para ver como vai agir politicamente, né? Por isso até esse tom de cautela, né, do governo, seja o próprio presidente Lula, ainda que o Lula fale algumas coisas ali contra o Trump e tal, contra o tarifaço, mas não chega a anunciar propriamente nenhuma medida. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também muito reservado em relação a isso, tirando o corpo fora, literalmente tirando o corpo fora quando é questionado a respeito disso. Só para poder trazer a informação completa aqui pro ouvinte, a fala, né, sobre a possibilidade do café foi dada por Howard Lutnick, que é secretário do Comércio dos Estados Unidos, à emissora CNBC, lá dos Estados Unidos. Então, é uma entrevista que foi feita agora há pouco, inclusive é conteúdo absolutamente novo. Uma outra coisa, você falou de apoios, né? Ontem o governo federal lançou o Acredita Exportação, que é um projeto, um programa, na verdade, que prevê aí a devolução de até 3% do valor exportado por micro e pequenas empresas. O vice-presidente Alckmin, ontem, durante o discurso, ele chegou a anunciar, ele chegou a trazer alguns dados, né, que quase 40% de todas as empresas exportadoras do Brasil são micro e pequenas, né, dentro ali do Simples Nacional. E só que o valor que elas exportam é de apenas 0,8% em relação às demais CNPJs. Esse apoio, o Bruno, já diz que não é só por causa do tarifaço, né? Não citou, aliás, diretamente o tarifaço, mas diz que é uma medida que já estava sendo planejada. E o ministro Márcio França, da micro pequena empresa e do empreendedor, ele falou que os governos têm que fazer escolhas, os governantes têm que fazer escolhas. E quando se escolhe atuar para o micro e pequeno empresário, está fazendo uma decisão mais correta. O que você acha disso, Bruno? Eu acho que, na verdade, o governo está tentando dar respostas, Felipe, né, Thalita ouvintes, a um setor que ele não consegue, que ele tem extrema dificuldade de dialogar, que é justamente quem?
o pequeno, o microempreendedor, aquela pessoa que está lá na ponta trabalhando e que está gerando muitas das vezes o emprego. Embora o volume exportado seja pequeno, até porque não tem como a gente colocar um parâmetro de comparação, né, Felipe, entre aquilo que são as grandes empresas mesmo do Brasil e esses pequenos. Mas esses pequenos giram o comércio local, emprega muitas das vezes 2, 6, 10 pessoas que também diretamente gera renda. E é um nicho que o governo tem tido uma dificuldade gigantesca de conseguir negociar, dialogar e fazer algo que faça colar, principalmente, o seu discurso, né? Porque o governo insistiu muito nesse discurso, para a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora, só que se esqueceu que muita dessa classe trabalhadora hoje ou está na informalidade ou está sobre essa forma jurídica de um microempreendedor, de um pequeno empresário, né? Fazendo ali uma outra atividade para tentar justamente sobreviver, ter o seu ganha-pão. E é um nicho que ele veio derrapando demais. Vou dar um exemplo aqui. Há tanto tempo os MEIs fazem uma verdadeira campanha nacional para poder elevar o seu nível de faturamento e até hoje o governo não deu uma resposta. Nada, zero, né? O projeto está parado na Câmara, né? O próprio ministro Márcio França, que é o responsável por essa pasta, também não deu nenhum tipo de resposta a contento. Chegaram a anunciar a ampliação de linhas de crédito subsidiado e tudo mais, mas não pegou onde era o ponto central. Então ele está tentando pegar onde é o ponto central para ver se pelo menos a rejeição desse público em relação ao governo, que acaba sendo uma constante, pode diminuir ou pode arrefecer diante desse quadro mais delicado que a gente tem vivido hoje no Brasil, viu, Felipe? Bruno Silva, amanhã nós temos mais um café nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Combinado. E tem um dos assuntos que a gente pode desdobrar depois, viu, Felipe? Que o presidente Lula assinou lá um projeto que veio do Congresso, essa última informação é importante para os ouvintes, tornando mais dura a pena para quem rouba cabo de fio, que é cabos, fios, né? Os cabeamentos nas cidades, aí, que é um tema que hora ou outra a gente está sempre comentando e falando aqui. A pena agora aumentou. Amanhã a gente pode também desdobrar um pouco mais sobre esse assunto que interessa muito a todos os nossos queridos ouvintes moradores de Campinas e região. Muito bem, Bruno Silva, muito bem lembrado. Bruno volta amanhã. Até lá. Até, Obrigada, gente. Abraço. Bruno. 10h59. Olá para você que nos acompanha no YouTube da CBN.